Você está vivendo para uma plateia que nem se importa. Cada decisão, cada palavra, cada movimento calculado para não desagradar. Você sente o peso, não sente? Aquela tensão constante no peito, a pergunta que nunca cala: o que vão pensar de mim? Você não está vivendo, você está performando. E a pior parte, a plateia nem está prestando atenção. Enquanto você constrói sua vida ao redor do julgamento deles, eles estão ocupados com as próprias inseguranças. Você está preso. Mas a porta da cela, você mesmo a trancou e só você tem a chave. Bem-vindo ao canal. Aqui não tem fórmula mágica, não tem motivação barata. Aqui tem filosofia antiga aplicada à vida moderna. Estoicismo sem romantização. Se você já sentiu que vive mais para os outros do que para si, deixe nos comentários. Estou começando a acordar. Não precisa explicar. Eu entendo. E ao final deste vídeo, você vai entender como quebrar essa corrente. Inscreva-se, ative o sino, não pela plataforma, mas porque você escolheu parar de terceirizar sua paz. Vamos começar pelo óbvio que ninguém quer admitir. Você foi treinado para isso. Desde criança, você aprendeu que o amor, a atenção e a segurança vinham condicionados à aprovação. Se você agradava, era abraçado. Se desagradava, era isolado. Seus pais, seus professores, seus amigos, todos, sem saber, construíram em você um reflexo pavloviano. Aprovação externa igual a sobrevivência emocional. E agora? Você é adulto, mas o reflexo continua. Você escolhe a roupa pensando no que vão achar. Você segura a opinião real porque pode gerar conflito. Você ri de piadas que não acha engraçadas. Você diz sim quando quer dizer não. Você vive numa negociação constante com fantasmas, porque a maioria das pessoas que você teme julgar nem pensa em você com a frequência que imagina. Aqui está a ilusão que sustenta sua prisão. Você acredita que o julgamento alheio define seu valor. Mas pense comigo, quantas pessoas você julgou hoje? E dessas, quantas você ainda está pensando agora? Provavelmente nenhuma, porque você, como todo mundo, está ocupado demais com seus próprios problemas. O mesmo vale para quem você acha que te observa o tempo todo. Eles não estão. Você é o personagem principal apenas na sua própria cabeça. A necessidade de aprovação não é um traço de caráter, é um vício emocional. E como todo vício, quanto mais você alimenta, mais ele domina. Você busca validação nas redes sociais, nos relacionamentos, no trabalho. E cada curtida, cada elogio, cada aceno de cabeça te dá uma dose, mas nunca é suficiente. Porque validação externa é combustível de queima rápida. Daqui a 10 minutos, você já precisa de outra dose. E o medo do julgamento. Esse é o carcereiro da sua prisão. Ele te impede de arriscar, de falar o que pensa, de terminar relações tóxicas, de mudar de carreira, de criar algo novo. Porque, no fundo, você prefere a segurança da mediocridade aprovada do que a liberdade da autenticidade rejeitada. Você escolhe a coleira confortável porque tem medo da savana. Mas aqui está o problema. A savana é onde você se torna quem realmente é. Na coleira, você é apenas um papel que interpreta. E quanto mais tempo você passa nesse papel, mais você esquece que existe alguém real debaixo da máscara. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece quem está ali. Porque aquela pessoa foi construída por comitê, pelas expectativas, pelas pressões, pelo medo. Agora me diga, quanto da sua vida é realmente sua? Quantas das suas decisões foram tomadas porque você queria e não porque alguém esperava? Se a resposta te incomoda, bom, porque desconforto é o primeiro sinal de lucidez. E lucidez é o que você precisa para entender o que vem agora. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele não estava filosofando por filosofar.
Ele estava te dizendo que a única variável que você controla é a sua reação. O julgamento do outro? Externo, fora do seu controle, irrelevante. A sua paz? Interna, controlável, essencial. E é aqui que a maioria falha, porque entender isso intelectualmente é fácil. Aplicar? Exige cirurgia emocional. Exige que você corte, sem anestesia, todos os cabos que conectam seu valor interno à opinião externa. E dói, porque você passou a vida inteira acreditando que esses cabos eram sua sustentação. Mas eles não são. São apenas correntes disfarçadas de cordas de segurança. Bloco 2. Desenvolvimento. Epicteto, ex-escravo tornado filósofo, disse algo que deveria estar tatuado na sua mente. Não são os eventos que perturbam os homens, mas sim a opinião que eles têm sobre os eventos. Leia de novo. Devagar. Não é o que acontece, é o que você pensa sobre o que acontece. E se você tem medo do julgamento alheio, não é porque o julgamento é poderoso, é porque você deu poder a ele. Você entende a diferença? O julgamento em si é apenas som, ar vibrando, pixels numa tela, palavras sem substância. Mas você transformou esse som em tribunal. Você se colocou no banco dos réus, nomeou juízes imaginários e está esperando o veredito. E o mais insano, você já decidiu que é culpado antes mesmo do julgamento começar. Vamos dissecar o mecanismo psicológico por trás disso. Quando alguém te julga, o que realmente acontece no seu cérebro? Você sente ameaça. Porque em algum nível primitivo, rejeição social significava morte. Na savana, ser expulso do grupo era sentença de morte. Mas você não está na savana. Você está num apartamento, com comida na geladeira, conectado à internet. A rejeição social não vai te matar. Mas seu cérebro ainda age como se fosse. Esse é o primeiro domínio que você precisa reconquistar. A separação entre perigo real e desconforto emocional. Perigo real ameaça sua sobrevivência física. Desconforto emocional apenas sinaliza que algo interno está sendo desafiado. E desafio interno não é catástrofe, é oportunidade de crescimento. Mas você foi condicionado a tratar todo desconforto como emergência. Agora, a parte que mais dói. Você não tem medo do julgamento dos outros. Você tem medo do seu próprio julgamento sobre você mesmo. Quando alguém te critica, a dor não vem da crítica. Vem da parte de você que concorda com ela. Se alguém te chama de incompetente e você sabe profundamente que é competente, a palavra escorrega, não gruda. Mas se existe uma voz interna sussurrando, talvez eles estejam certos, então a crítica externa encontra ressonância interna. E aí sim dói. Os estoicos chamavam isso de impressões. Eventos externos geram impressões na sua mente. Mas entre a impressão e a reação existe um espaço, um milissegundo de liberdade onde você pode escolher: aceito essa impressão como verdade ou a examino primeiro? A maioria das pessoas pula esse espaço, vê a crítica, sente a dor, reage. Imediato, automático, escravo. O estoico, ele pausa. Ele pergunta: isso é verdade? Isso está sob meu controle? Isso merece minha paz? Se a resposta for não, ele descarta. Não com arrogância, mas com indiferença estratégica. Porque ele entendeu algo fundamental. A opinião do outro sobre você diz mais sobre o outro do que sobre você. Pense nisso. Quando alguém te julga, o que está sendo revelado? A cosmovisão deles, os valores deles, as inseguranças deles, o filtro pelo qual eles enxergam o mundo. Não você. Você é apenas a tela onde eles projetam o filme interno deles. E você passou a vida inteira assistindo ao filme dos outros, achando que era sobre você. Sêneca escreveu: não podemos controlar os ventos, mas podemos ajustar as velas. O vento é o julgamento alheio. Sempre vai existir, sempre vai soprar, às vezes suave, às vezes violento.
você não pode impedir. Mas as velas, essas você comanda. E ajustar as velas significa escolher como você responde. Se você permite que cada rajada de vento mude sua rota, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você vai apenas derivar ao sabor das correntes alheias. Mas tem uma camada mais profunda aqui. Por que você se importa tanto? Porque, no fundo, você não confia em você mesmo. Você terceirizou sua bússola moral. Você delegou a outros a tarefa de dizer se você está certo ou errado, bom ou ruim, valioso ou descartável. E agora você vive refém. Porque toda vez que alguém discorda de você, seu sistema interno entra em colapso. E se eu estiver errado? E se eles virem algo que eu não vejo? Essa dúvida constante é o veneno. E o antídoto não é a arrogância cega. Não é se fechar para feedback. É construir uma estrutura interna tão sólida que críticas externas são processadas, não absorvidas automaticamente. Você ouve, analisa, decide se há verdade ali. E então age. Não por medo, não por obrigação, mas por escolha consciente. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e, mesmo assim, escrevia em seu diário pessoal: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. O homem mais poderoso do mundo antigo sabia que até sua própria perspectiva era limitada. Então, imagine, por que você deveria aceitar a perspectiva de alguém como verdade absoluta sobre você? A resposta é simples: você não deveria, mas você aceita. Porque isso te livra de uma responsabilidade assustadora, a de definir você mesmo quem você é. É mais fácil deixar que outros façam isso por você. É mais confortável ser o que esperam do que descobrir o que você realmente quer ser. Mas conforto não é liberdade. Conforto é apenas uma prisão com travesseiros macios. Então me responda, você quer conforto ou liberdade? Porque os dois raramente coexistem. Liberdade exige que você decepcione pessoas, exige que você seja mal interpretado, exige que alguns te abandonem. Mas em troca, você ganha algo que nenhuma aprovação externa pode dar: integridade. A sensação de que, quando você se olha no espelho, reconhece quem está ali. E essa pessoa não foi aprovada por comitê, foi forjada por escolhas difíceis. Bloco 3. Exploração avançada. Agora vamos para onde a maioria não tem coragem de ir. Porque até aqui você pode estar concordando intelectualmente. Sim, faz sentido, eu não deveria me importar. Mas e quando a pessoa que te julga é alguém que você ama? E quando é seu pai dizendo que você decepcionou a família? Sua mãe dizendo que você mudou para pior? Seu parceiro te acusando de egoísmo porque você estabeleceu um limite? Aí fica mais difícil, não fica? Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. O estoicismo não te isenta da dor. Ele te ensina a não ser destruído por ela. Quando alguém importante te julga, dói. E deveria doer. Porque você é humano, não pedra. Mas a diferença entre o escravo emocional e o estoico está na próxima etapa. O escravo sente a dor e imediatamente se curva. Muda de comportamento, abandona seus princípios, trai a si mesmo para reconquistar a aprovação. O estoico, ele sente a dor, reconhece a dor e então pergunta: minha decisão estava alinhada com meus valores? Sim. Então a dor é o preço, não o erro. Isso é inegociável. Se você vive segundo os seus valores e alguém te condena por isso, o problema não é você. É a incompatibilidade de valores entre vocês. E incompatibilidade não se resolve com submissão, se resolve com honestidade. Eu entendo que você desaprova, mas eu não posso viver segundo seus critérios e manter minha integridade. Então escolho minha integridade. Mas e se eu perder essa pessoa? Essa é a pergunta que paralisa milhões. E a resposta estoica é brutal. Se alguém só te ama condicionalmente,
apenas quando você atende às expectativas deles. Então, o que você tem não é amor. É um contrato de performance. E você não é obrigado a renovar contratos abusivos, mesmo que sejam com família. Eu sei, isso vai contra tudo que te ensinaram. Família é sagrada. Sangue é mais forte. Você tem que respeitar seus pais. E você deve. Mas respeito não é submissão. Respeito não significa abdicar de quem você é para caber na versão que eles querem. Marco Aurélio respeitava o Senado romano, mas não obedecia quando as ordens violavam seus princípios, porque ele entendia a diferença entre reverência e escravidão. Agora, a objeção mais comum. Mas se eu parar de me importar com o que os outros pensam, eu não vou virar um idiota insensível? Não. E aqui está a nuance que separa o estoico do sociopata. O estoico não se importa com opiniões infundadas, julgamentos superficiais e expectativas alheias impostas sobre sua vida. Mas ele se importa profundamente com o impacto das suas ações. Ele não quer magoar desnecessariamente. Ele não busca conflito por conflito. Ele apenas se recusa a sacrificar sua verdade no altar da conveniência social. Existe uma linha clara. Você pode ser compassivo sem ser complacente. Você pode ouvir críticas sem ser refém delas. Você pode amar alguém sem precisar da aprovação constante dessa pessoa. A diferença está na origem da ação. Se você age por medo da rejeição, você é escravo. Se age por escolha consciente, alinhada aos seus valores, você é livre. Mesmo que a ação pareça idêntica, a energia por trás dela é completamente diferente. Vamos usar uma analogia. Imagine que sua mente é um jardim. Cada opinião externa é uma semente jogada nesse jardim. Se você aceita todas as sementes, seu jardim vira caos. Ervas daninhas sufocam as flores. Plantas venenosas crescem ao lado das medicinais. Você perde o controle. O estoico? Ele é o jardineiro vigilante. Ele examina cada semente. Isso vai nutrir meu jardim ou destruí-lo? Se nutrir, ele planta. Se destruir, ele descarta. Sem culpa, sem drama, apenas discernimento. Mas o mundo moderno complica isso exponencialmente, porque agora você não tem apenas 5, 10 pessoas jogando sementes no seu jardim. Você tem milhares. Redes sociais amplificaram o julgamento. Cada postagem é um convite ao tribunal público. Cada opinião gera 100 opiniões sobre a opinião. E você está tentando administrar um jardim enquanto é bombardeado por sementes vindas de todos os lados, de pessoas que nunca vão te conhecer, nunca vão entender seu contexto, nunca vão se importar com você, além de 3 segundos de indignação performática. Então aqui está a estratégia estoica para o mundo digital. Aplique o princípio da esfera de controle. Você controla o que você posta. Você não controla como será interpretado. Você controla seus valores. Você não controla quem vai concordar com eles. Você controla sua resposta. Você não controla o volume de ataques. E se algo está fora do seu controle, por que você está gastando energia emocional com isso? Mas eles estão falando de mim. Sim. E eles vão continuar falando, com ou sem sua permissão, com ou sem sua defesa. Porque o julgamento alheio nunca foi sobre você obter aprovação. É sobre eles projetarem suas frustrações. Você pode se explicar 1000 vezes, e quem quer te entender mal, vai continuar entendendo mal. Então, por que performar para uma audiência que já decidiu o veredicto antes do julgamento começar? Epicteto tinha um exercício brutal. Ele dizia aos alunos para imaginarem as piores coisas que as pessoas poderiam dizer sobre eles, e então perguntar, se isso fosse verdade, o que eu faria? Se a resposta fosse, mudaria meu comportamento porque está errado, então a crítica é válida. Se a resposta fosse nada, porque estou agindo segundo meus princípios, então a crítica é irrelevante.
O objetivo? Tirar o poder emocional do julgamento através da exposição antecipada. Você pode fazer isso agora. Qual é a crítica que você mais teme ouvir? Escreve mentalmente. Você é egoísta. Você é arrogante. Você mudou. Você está errado. Agora pergunta: se isso fosse dito, meus valores mudariam? Minha identidade se alteraria? Ou apenas o conforto social seria abalado? Se for apenas o conforto, então você já sabe. A crítica não tem poder real. Só tem poder emprestado. Poder que você deu. Mas tem um cenário ainda mais difícil. E se a crítica for verdadeira? E se alguém apontar uma falha real, um erro genuíno, uma contradição entre seus valores e suas ações? Aí sim você presta atenção, porque o estoico não se defende de verdades. Ele as absorve, ele agradece, porque crescimento vem de reconhecer onde você falhou, não de defender o indefensável. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre seus próprios erros, não por masoquismo, mas porque autoconsciência é o alicerce da virtude. Então a questão não é como eu paro de me importar. A questão é como eu discerno entre o que merece atenção e o que é apenas ruído. E a resposta está na intenção. Quem te critica está tentando te destruir ou te construir. A crítica vem de quem te conhece ou de quem te julga à distância. Está alinhada com evidências ou com suposições. Se a crítica passar por esses filtros e ainda assim ressoar, escute. Se não passar, descarte. Simples assim. Agora, a pergunta final deste bloco, a que separa os que apenas entendem dos que realmente aplicam. Você está disposto a ser incompreendido pelo resto da vida? Porque essa é a consequência real de viver segundo seus valores. Alguns nunca vão entender, alguns vão te odiar, alguns vão te abandonar. E você terá que aceitar que explicar não resolve, defender não convence, e performar para reconquistar a aprovação é trair quem você escolheu ser. A liberdade custa caro, e a moeda é solidão temporária. Mas do outro lado, integridade permanente. Você escolhe. Então chegamos aqui. Você entendeu o mecanismo. Você viu a prisão. Você reconheceu as correntes. Agora vem a parte que ninguém quer fazer. Soltar. Porque entender intelectualmente é reconfortante. Aplicar exige que você entre em conflito com tudo que te manteve seguro até agora. E segurança, mesmo que falsa, é viciante. Vamos ser diretos sobre o que muda quando você aplica isso de verdade. Primeiro, suas relações vão ser testadas. Pessoas acostumadas com a versão de você que se curva vão resistir à versão que se mantém firme. Vão te acusar de frieza, de mudança, de egoísmo, e você vai ter que aceitar essas acusações sem se justificar excessivamente, porque justificação constante é apenas outra forma de buscar aprovação. Você explica uma vez, com clareza. Se não entenderem, o problema não é sua comunicação, é a falta de disposição deles para entender. Segundo, você vai errar, vai exagerar. No começo, ao tentar se livrar da necessidade de aprovação, alguns caem no extremo oposto, desprezo ativo pela opinião alheia, transformam indiferença em arrogância, e isso não é estoicismo, é reação. O estoico não rejeita toda a opinião. Ele apenas não permite que opiniões definam seu valor. Há uma diferença sutil, mas essencial. Você ainda ouve, você apenas não obedece automaticamente. Terceiro, a solidão inicial vai te assustar, porque quando você para de performar, algumas pessoas saem. E as que ficam diferentes, porque agora elas estão interagindo com você real, não com a versão editada. E isso é desconfortável para todo mundo no início, mas é desse desconforto que nascem relações verdadeiras, porque só quando você para de fingir é que pode ser genuinamente amado. A aprovação falsa de uma identidade falsa não nutre ninguém. Agora, a prática direta.
Como você implementa isso amanhã? Começa pequeno. Na próxima vez que alguém emitir uma opinião sobre você, pause antes de reagir. Não responda no automático. Não se justifique imediatamente. Apenas respire e pergunte internamente: isso é verdade? Isso está sob meu controle? Isso merece minha paz? Se a resposta for não, você simplesmente reconhece com um entendo seu ponto de vista e segue. Sem debate, sem defesa, sem colapso emocional. Você vai sentir a urgência de se explicar. Vai sentir o desconforto de deixar uma opinião negativa suspensa no ar. Mas resista, porque cada vez que você resiste, você fortalece o músculo da indiferença estratégica. E com o tempo, o que antes era esforço consciente se torna resposta natural. Você simplesmente não sente mais o peso das opiniões irrelevantes. Elas deslizam, não grudam. E quanto às pessoas importantes, mesma técnica, maior cuidado. Você não descarta a opinião de quem você ama, mas também não a aceita como lei. Você ouve, processa e então decide. Eu entendo sua preocupação. Eu valorizo sua perspectiva, mas minha decisão está alinhada com meus valores e preciso mantê-la. Firme, calmo, sem agressividade, mas também sem negociação do que é inegociável. Tem um conceito estoico chamado amor fati, amor ao destino. Não é resignação passiva. É aceitação ativa de que sua vida, incluindo os julgamentos que você enfrenta, é exatamente o campo de batalha onde você forja seu caráter. Cada crítica é um teste. Cada rejeição é uma oportunidade de provar para si mesmo que seu valor não depende de validação externa. E quando você passa nesses testes repetidamente, algo fundamental muda. Você para de temer o julgamento. Não porque virou insensível, mas porque reconquistou a soberania sobre sua própria identidade. Então, no final, o que você realmente ganhou aqui? Você ganhou a chave da cela. A cela sempre esteve aberta. Você apenas acreditou que estava trancada porque todos ao redor te disseram que estava. Mas agora você viu. A porta abre por dentro e do outro lado não tem garantia de aprovação. Não tem promessa de que todos vão te entender. Mas tem algo infinitamente mais valioso. Você inteiro, não fragmentado entre expectativas, não dividido entre máscaras, apenas você. E isso, no final, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Isso não é o fim, é o começo. Porque esse vídeo é apenas a teoria. A prática, você constrói todos os dias, nos pequenos nãos que você diz, nas opiniões que você deixa passar sem absorver, nas escolhas que você faz baseado em valores, não em medo. E se você quer mergulhar mais fundo nisso, eu tenho outro vídeo onde exploramos como aplicar o estoicismo especificamente em relacionamentos tóxicos, aqueles onde a manipulação emocional usa sua necessidade de aprovação como arma. O link está na descrição. Mas só assista se estiver pronto para cortar mais correntes. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre você. A maioria desiste no meio. Prefere a ilusão confortável à verdade desconfortável. Mas você não. Então vou te deixar com isso. A liberdade que você busca não está em ser amado por todos. Está em não precisar ser. Os estoicos sabiam que a fortaleza mais impenetrável é aquela construída dentro de você. Ninguém invade, ninguém derruba, porque ela não depende de validação externa para se manter de pé. Inscreva-se neste canal, não porque eu pedi, mas porque você escolheu continuar essa jornada. Ative o sino, comente, eu escolho minha liberdade. E lembre-se, opinião alheia é vento. Você é a rocha. Até o próximo.